Quando falamos em diretrizes clínicas, a gente tem diretrizes que são baseadas em evidência, os guidelines lá baseados em evidência, e tem os que são baseados principalmente em opinião. Baseado em evidência, ele vai pegar uma revisão sistemática de alta qualidade, vai fazer uma busca aprofundada na literatura, ver tudo que tem na literatura, pegar sempre o padrão ouro, e aí ele vai descrever a sua diretriz. Já baseado em opinião, muitas vezes opinião de expert, eles não têm esse apego com a evidência. Vai ser simplesmente a opinião, a vivência daqueles experts, eles vão recomendar que você faça, mas sem evidência nenhuma. Então, assim, não use. Até porque essas diretrizes baseadas em opinião são altamente sujeitas a conflitos de interesse. Se eu tenho, por exemplo, se eu sou dono de um medicamento X, eu vou fazer uma diretriz baseada na minha opinião sobre algo que aquele medicamento trata. Claro que eu vou colocar, assim, não é ético, né, gente? Eu tô falando eu como todo, assim, geralmente colocam o seu medicamento, vão colocar o medicamento lá, tá? Então, o conflito de interesse é altíssimo. Então, qual seria as estratégias adequadas para se elaborar uma diretriz clínica? Realiza uma busca em bancos de dados, em uma gama de bancos de dados, com a minha pergunta pico pronta, tá? Se não tem nenhuma revisão sistemática sobre o assunto, eu realizo uma nova revisão sistemática, preparo o que eu achei para sumarizar, sintetizar, e aí sim eu elaboro as recomendações da diretriz. Se eu observei que tem sim revisão sistemática publicada sobre aquilo, mas a qualidade é baixa, eu realizo uma nova revisão sistemática, preparo para sumarizar e elaboro as recomendações. Tá? Se eu olhei, tem revisão sistemática, alta qualidade, mas ela é antiga, já está ultrapassada, novamente, realizo uma nova revisão sistemática, preparo para o sumário das evidências e elaboro as recomendações. Se eu vi que eu tenho revisão sistemática, alta qualidade, recente, aí sim eu posso já direto preparar os sumários e elaborar a recomendação. Essa deveria ser a forma de todas as diretrizes clínicas serem feitas. As diretrizes clínicas baseadas em evidência, elas vão ter lá na metodologia delas, descrevendo isso aqui, como que elas fizeram. Que elas fizeram a busca, como elas selecionaram, se foi preciso fazer novas revisões, tá? E aí, as diretrizes clínicas, elas vão nos falar o seguinte, primeiro elas vão nos falar se a recomendação que ela vai dar, se é a favor ou contra uma intervenção, tá? Por exemplo, uma intervenção, né? Ou pode ser um exame também, se é a favor ou contra, faça ou não faça. E essa recomendação, ela pode ser fraca ou forte, dependendo do corpo de evidência que existe sobre aquilo. Quanto mais evidência, mais forte vai ser a recomendação, seja para fazer ou para não fazer. Quanto menos evidência tiver, mais fraca vai ser a recomendação, seja para fazer, seja para não fazer. Alguns pontos aqui que o Grade, para ele falar se é forte ou se é fraca, que ele leva em consideração: importância do problema, qualidade geral da evidência, o balanço entre benefício e risco, o custo, não custo-benefício, né? Mas é o balanço mesmo entre benefício e risco. Valores e preferências do paciente, né? Utilização de recursos, se é acessível, se não é, aceitabilidade, a viabilidade, entre outros. Quando as recomendações são fortes, geralmente as diretrizes tendem a dizer: nós recomendamos, ou seja, nós recomendamos que se faça algo, ou
nós não recomendamos que se faça algo, tá? A palavra recomendando. Quando é fraca, geralmente utiliza-se o termo sugerimos. Nós sugerimos que se faça algo ou sugerimos que não se faça algo, tá? Trouxe aqui um exemplo prático da Sociedade Norte-Americana de Coluna, tá? Tá aqui baseada em evidência. Se vocês pegarem lá a metodologia deles, vocês vão ver que eles explicam como foi feita a busca, toda a parte baseada em evidência. E a gente tem aqui, ó, o Azinho aqui, a classificação da recomendação. Eles têm uma recomendação e classificam ela por força. O A seria recomendado, eles realmente recomendam. B, eles sugerem. C, eles falam, pode ser considerado. O I seria insuficiente, a literatura é insuficiente ou conflitante para se afirmar algo. Por exemplo, aqui, ó, essa recomendação aqui, ó, antidepressivos não devem ser recomendados para o tratamento de dor de coluna. É uma recomendação A, ou seja, é uma recomendação forte. Eles recomendam. Não se deve usar antidepressivo para o tratamento de dor lombar, tá? Se a gente já vem aqui, ó, quer ver a questão de uso de não esteroides, tá? Eles são sugeridos para o tratamento de dor lombar. Já é B. Se sugere, mas eles não têm a literatura disponível, ainda não pode afirmar com certeza que sim, tá? Então, o que a gente pode ver? Tem as recomendações mais fortes, tem mais fracas, e tem aqui, por exemplo, ó, o uso de vitamina D para o tratamento de dor lombar. É classificado como I, incerto ou conflitante. Aí eu pergunto, a gente vai usar isso aqui como fonte de informação ou uma recomendação nível A, tá? Até o nível B a gente pode ir indo, mas caiu do C para baixo, a gente como clínico deve pensar sobre isso.